que não sabia, então não é uma questão financeira, é uma questão de acesso à informação. Eu acho que é muito importante para o caso de você ser um doente crônico ou terminal. E não tem nenhum problema em ser um doente terminal, porque às vezes tem doentes terminais que sobrevivem por 10 anos. Então, se você tiver a abordagem correta, o tratamento correto e tudo mais, tudo muda, né? A qualidade de vida é o que importa, né? Não o tempo exatamente, né? E aí depende muito do prisma pelo qual você olha a vida, né? Então, hoje, Passa quando por alguém... tudo, né? Religião... Passa por tudo. Por conservadorismo, e é um conservadorismo bobo, como a maioria deles, risos. Mentira. Sim. Pela própria opinião e escolha do paciente, né? Sim, saber o que ele isso quer. sim. Aí você tinha me perguntado se meu pai participou, então não porque durante todo o processo foi assim, mas não também porque já era um momento de perda parcial de lucidez, quando a gente teve essa conversa. Então, ter essa conversa com ele já seria muito agressivo, né? Já seria, enfim. E nossa família, por um acaso ou não do destino, já tinha contato com os paliativistas muitos anos antes de precisar desse método. Então, era uma filosofia que sempre nos agradou e que a gente sempre... Foi muito militante mesmo. Conta assim, essa história. Como é que você chegou, né, nos cuidados Então, paliativos? eu sou jornalista, filha de 2 jornalistas, né? E eles, pois é. Que horror. Porque eles deixaram, né? As pessoas me perguntam, mas Eles como é que estavam no seus plantão, pais né? deixaram? Exato, eu falo, eles estavam trabalhando. Quando viram, já estava lá. E eles, por um tempo, eu vou chutar um tempo, tá? Deve fazer uns 10 anos, 11 anos, enfim. Os cuidados paliativos eram ainda mais embrionários do que são hoje no Brasil. E eles foram convidados por um amigo em comum que fez a ponte a divulgar o trabalho dos primeiros paliativistas aqui no Brasil, coisa e tal. E aí a gente foi tendo muito contato com a filosofia, com o olhar. Os médicos paliativistas, eles são muito mais horizontais na abordagem. Tem todo um problema da formação médica, né? Que o médico é treinado para salvar a qualquer custo. E aí vira uma coisa desenfreada que muitas vezes atropela vontades ou não dá oportunidades, porque às vezes você nem sabe que você teria aquela vontade porque ela não te foi apresentada. E é isso que eu falo, tem famílias que simplesmente mantêm lá o paciente na UTI ou sei lá o quê, por achar que está fazendo certo, mas é que às vezes existem outras possibilidades que talvez não sejam essas. Óbvio, UTI é necessária para várias situações, mas para outras não. E a gente não pode esquecer que a medicina é um mercado dos hospitais, que são empresas, por mais que a gente esteja lá passando mal, sofrendo, são empresas. Os planos de saúde são empresas. Tudo é custo, tudo é lucro ali, né? Então a gente sabe de várias histórias com muitas atrocidades nesse meio, né? E envolve o olhar médico, que realmente é treinado para ser Deus, de certa maneira, né? Para salvar a qualquer custo. Que custo é esse? Isso a gente tem que ter o direito de discutir em público, ter acesso público. Hoje em dia, 10 anos depois desse primeiro contato que a gente teve, vários hospitais renomados já têm alas de cuidados paliativos, embora seja sempre uma briga, sempre assim, dão uma olhadinha com o nariz meio torto para o pessoal dos paliativos. Não são muitos leitos, às vezes você não tem tantos e já te tiram metade. São muitas as situações que os paliativistas enfrentam, mas isso tem crescido muito. É muito bacana. Hoje, inclusive, na época, você me falava um nome de um médico paliativista, a possibilidade de que eu conhecesse essa pessoa era grande, porque a gente teve bastante contato. Hoje, me falam de vários, eu falo, que legal, eu não conheço essa pessoa, já é uma nova formação, uma nova escala, provavelmente até formada pelos primeiros paliativistas lá atrás, mas é muito bacana que exista uma parte dos médicos em formação, ou que vem se formando, se dedicando a isso, ou até que já sejam oncologistas de longa data, por exemplo, não precisa ser oncologista, né, mas que resolvam se dedicar a esse setor. E aí os médicos te olham de um jeito muito diferente, a abordagem é muito diferente, é uma abordagem de vida.
Importa tudo que você fez até aqui, não é só o seu câncer que a gente está olhando. Importa quem você é, importa tudo que você é, quantos filhos você tem, a religião que você tem, o que você já fez na vida. E é engraçado que eu falei esse negócio de... Meu pai nunca foi um velhinho, né? Só que em hospitais convencionais, em que ele chegou a ficar internado, não os paliativistas, ele ficou no Hospital Premier, que é o único hospital particular de cuidados paliativos do Brasil, até hoje. E nesses outros hospitais convencionais era muito engraçado, porque as enfermeiras entravam para medir uma pressão, para ver como é que estava a glicemia, porque ele tinha diabetes e tal. Seu Aldalinho, vamos ver o dedinho. E, tipo, não tinha nada a ver com ele. Ou seja, a gente olha para um idoso e acha que tem que tratar ele como se ele fosse idiota. Uhum. Então, já os cuidados paliativos, não. Eles olham para aquela pessoa como um todo. O que ela já fez, o que ela faz, o que ela pretende fazer ainda. Uhum. E ela não precisa só ser terminal. Se ela for crônica, e crônicos... questões crônicas, muitos de nós temos, né? Sim. Dores crônicas, coisas... Né? Mas coisas que não vão ser resolvidas, são crônicas. Mas você precisa de qualidade de vida enquanto você estiver vivo. Então, basicamente, é isso. Eu não sei quem que tá ouvindo a gente, se a pessoa... Mistério. O quanto ela conhece, né? Sim. Não sei se a gente está falando para um público muito fechado. Dá exemplos práticos dos cuidados paliativos. Uma coisa que aconteceu com seu pai, que diferencia o cuidado de um hospital comum. O meu pai, ele ficou menos tempo nos paliativos. Minha avó ficou um pouco mais. Esse exemplo da minha avó eu acho um clássico, assim, da questão da sonda. De o rim dela ter parado e terem optado por não passar a sonda numa senhora de 90 anos que mais dia, menos dia estaria morrendo. E não é uma coisa de assim, vamos largar porque, né, afinal... Não. Olha, a gente está controlando e tal. Eles são muito bruxos ao mesmo tempo, assim, eles têm... Sabe aquelas histórias assim, o gato do asilo que quando o velhinho tá para morrer, ele se aproxima e tal? São eles. Eles sabem tudo. Então, assim, se eles entram no quarto e o hálito da pessoa tinha um cheiro um pouco mais... Vou falar besteira, mas mais alcalino, nem sei o que é o parâmetro deles, mas assim, significa que o fígado, sabe? Sim. Tipo, e é uma abordagem muito sensorial que nos consultórios que a gente conhece, que infelizmente são médicos que denigrem a profissão, às vezes eles não te olham na cara, às vezes eles não te ouvem, às vezes você está terminando de responder a primeira coisa, eles te interrompem com a segunda pergunta. Então eles não estão olhando para você, eles estão ali com os relatórios, com os parâmetros, com um monte de sigla que a gente não entende, com a letra deles que a gente também não vai entender, enfim. Então, essa abordagem requer atenção. Então, entrei no quarto ali da dona Olga, do seu Audálio e tal. Inclusive, nesse hospital que eles ficaram, tinha uma plaquinha na porta de cada um com o nome, que já significa que você não está chamando pelo número, né? Uhum. E muitos deles, os que podiam ainda... confeccionavam essas plaquinhas nos momentos de terapia ocupacional coletivas e tal, né? Enfim. E aí era isso, assim, era uma percepção muito específica de conta-gotas, assim. Então, quando a minha avó... Era uma sexta-feira, a minha avó foi morrer na segunda-feira. Minha avó estava com... Não estava entubada, nada, mas estava com um respiradorzinho, um caninho, assim, uma oxigenação. E eles estavam falando, olha, acho que em algum momento é melhor que a gente tire. E aí, em alguma medida, dá um impacto, porque você fala, a gente vai tirar a respiração dela e vai deixar ela se debatendo até morrer, pelo amor de Deus. Não, porque esse caninho que está passando atrás da orelha, a pele do idoso é muito sensível, então pode sangrar. Então a gente não quer que isso aconteça. E como é uma questão de tempo, é melhor que a gente tire. Sim, mas aí ela vai ter falta de ar, como é que vai ser? Não, isso a gente administra com morfina para minimizar a sensação da falta de ar. Coisas que eu nunca soube na minha vida, que há como dosar esse tipo de coisa. Então, é muito a conta-gotas, tem que ter
a sintonia tem que ser muito fina, não dá para olhar de qualquer jeito. Essa é a diferença, eu sinto. A gente já tá falando há 25 minutos. Meu Deus, né? Você nem falou. Quando as minhas avós morreram, isso aconteceu num período de 2 anos. A gente tirou o bilhete premiado esses tempos, né? Nesses tempos foi bem... Sim. E acho que esse podcast é o resultado disso. Sim. Tantas relações, não cortadas, né? Mas que terminaram de trabalho, de relacionamentos, de mortes. Eu fiquei muito pensando nisso, né? Tipo, as coisas acabam, né? A gente tem que saber lidar com o término das coisas. E essa pergunta que eu vou fazer vai um pouco nesse sentido também. Que quando elas morreram, eu senti que virou uma chavinha na minha relação com a minha família. Minha família, que é meu pai e minha mãe. E a baleia. E a baleia agora. E eu me senti muito mais responsável por eles. E senti que quando as minhas avós morreram, eles ocuparam aquele espaço dentro da família do ancião, no melhor sentido da palavra, sabe? Sim. Do mais sábio Do ali mais naquela sábio, condição, do que vive né? mais coisas, do que passa coisas adiante. E que eu também mudei. Porque eles trocaram de lugar, ficou um espaço vago e eu fui ocupando aquele espaço que ficou vago. Sim. O que você sentiu quando o seu pai faleceu? Que espaço você sentiu que você ocupou? Mudou? Que peso teve a ausência dele na sua família? Nossa, pergunta de $1 milhão. Levei 2 minutos até. Ai, eu não sei, é muito difícil. Na verdade... Nossa, como é difícil essa pergunta. Na verdade, a gente se ressignifica muito, né? Acho que é isso que você falou. É como se, sei lá, fosse uma caixa de bolinhas, você tira 2 bolinhas, as outras meio que se reacomodam, mas elas não sabem muito bem qual que é o lugar delas, né? Enfim. Eu não sei. Eu vou responder de outro jeito. Eu senti que o meu luto nesses 2 episódios, e talvez o da minha família também, tenha sido antes de eles morrerem. Porque o processo hospitalar foi tão massacrante, mesmo com todo amparo e condição e sorte que a gente teve de ter cuidados paliativos e tal. Mas a minha avó morreu em 15 dias, meu pai demorou assim uns 2 meses, de quando a gente sabia que, tipo, não tem mais o que fazer. Realmente, assim. Então, esses dias de ansiedade, eles são piores. O luto, eu chorava muito mais nessa época do que eu chorei quando eles de fato morreram. Minha avó, quando eu soube que ela morreu, eu nem chorei. Foi um alívio. E não tem problema nenhum falar que é alívio, né? Não, então, desde que você entenda por que é alívio. Não é que eu queria que ela fosse embora, obviamente que não, mas ela não tinha mais o que fazer e quando você vê aquela pessoa naquela condição, com a respiração já mais curta, isso e aquilo, cada vez mais fraca, e aí não pode fazer xixi, não pode comer, não pode isso... Você entende que aquela vida, ela não tem mais sentido. Óbvio, uma pessoa de 25 anos bate o carro, vai pra UTI, óbvio que você tem que torcer pra ela ficar, mas aquilo é uma interrupção. A condição da minha avó e a condição do meu pai era um término. Era uma compreensão de ciclo. Então não é nunca legal, mas se aquela estaca já está fincada no chão de que vai acontecer, e é logo, você começa a... E bom, eu sou espírita, né? Eu começava a mentalizar muito que eles conseguissem se desprender, que eles conseguissem ir numa boa, que ia ficar tudo bem aqui com a gente, que a nossa conexão não acaba aqui, que, enfim, pode ir, vai tranquilo. E aí, especialmente eu, que tenho uma personalidade extremamente controladora, para mim aquela fase foi enlouquecedora, porque você sabia o que ia acontecer, não sabia quando nem como. Então, esse período, às vezes eu ia de fim de semana para lá, chegava de manhã, saía só à noite e ficava andando pelo hospital ou sentada do lado deles, ou, enfim... E era uma ansiedade louca de um negócio que não passa nunca e é uma ansiedade para uma coisa que não vai ser legal. Então, depois que aconteceu, o que veio foi alívio. Óbvio que é triste. Eu senti muito mais a morte do meu pai do que a da minha avó e eu achava que não ia ser assim porque eu convivi com os dois igualmente, mas eu não sei o que é essa conexão
de pai e mãe, assim, e vó. Por mais que minha avó tenha me criado desde pequena, assim. Ela morava com a gente, enfim. Quer dizer, eu saí de casa tem